Romanos, capítulo 7, irmãos. Hoje nós vamos estar seguindo a exposição a partir do verso 8, porque no domingo passado, não sei se os irmãos se recordam, nós paramos aqui no verso 7. Havíamos feito a introdução dessa segunda parte do capítulo 7 de Romanos e nos dedicamos ali ao verso 7, onde Paulo tratou de algumas demandas muito importantes, das quais farão parte do que eu vou estar falando aqui de forma introdutória, para que nós possamos seguir o texto adiante. A leitura vai ser de acordo com o que nós formos expondo aqui o texto. Então peço que os irmãos fiquem com a Bíblia aberta e aí nós vamos seguir o texto aqui. Vamos fazer mais uma oração, fechar os nossos olhos, curvar nossa cabeça. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor mesmo tem conduzido esse culto, as orações, os louvores, e agora a tua palavra nós pedimos a ti, Senhor, te suplicamos, fala conosco, comunica, Senhor, das tuas verdades ao nosso coração e nos ensina, Senhor, os teus preceitos santos, para que possamos, Senhor, ter uma realidade de vida de crentes, vivermos diferentes, vivermos de forma santa, como tu és santo, como tua palavra é santa, e que o Senhor seja visto, reconhecido e glorificado. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, nós estamos aqui no capítulo 7, nessa segunda parte do capítulo 7, especificamente, que ela vai aí do verso 7 até o verso 25. O que nós vimos até agora? Porque nós já meditamos ali no todo da primeira parte, que vai do verso 1 até o verso 6. E agora nós estamos aqui do verso 8, porque o verso 7 nós meditamos no domingo passado. Nós vamos do verso 8 até o verso 25 hoje, se assim Deus nos permitir. O que nós já vimos hoje? O que nós já vimos no decorrer desses dias? Nós falamos sobre a importância da lei explícita, que está ali no verso 7. Nós falamos sobre a importância da lei porque Paulo deixa muito claro para a sua comunidade leitora que a lei, primeiro, ela não é pecado, ela não conduz as pessoas ao caminho errado, pelo contrário, a lei é importantíssima, porque a lei deixa explícito a demanda do pecado. E Paulo vai falar no verso 7, eu não saberia que explicitamente que cobiçar seria pecado, e a lei deixou muito bem claro, não cobiçarás. E aí ele evoca o 10º mandamento, dizendo que a lei está muito clara, ela evidenciou isso a mim. Então Paulo diz aqui no verso 7 de forma muito clara para a sua comunidade leitora, a lei é muito importante. Segunda questão que nós vimos até agora, Deus se revela através da sua palavra. Deus se revela através da sua palavra. Se Deus nos permitir chegar aqui no final, eu quero tratar uma demanda com vocês que tem se repetido, em que muitos irmãos estão encontrando Deus em outros ambientes, em outras formas de evidenciação, em que muitas das vezes não é Deus, mas é a vontade do coração da pessoa. E aí nós estamos vendo muitos irmãos crentes tropeçando, muitos irmãos crentes fazendo escolhas erradíssimas e com uma palavra-chave: essa é a vontade de Deus para a minha vida. Mas Deus falou para mim, pastor, eu senti Deus falando isso para mim. Difícil. O que nós vimos até agora, e o que é claro, é que Deus se revela através da sua palavra. Cuidado com as adivinhações, cuidado com as profecias, cuidado com as coisas que estão acontecendo na igreja que se diz evangélica, que boa parte, a maioria esmagadora, é o coração ímpio de homens que estão falando, estão induzindo pessoas por caminhos errados, caminhos tortos. Isso é perigosíssimo. E eu acredito que o melhor de tudo, meus irmãos, que nós vimos até agora, é que nós crentes não estamos mais sobre a vigência da lei. O que isso significa? Que Cristo Jesus é o Senhor das nossas vidas. E por mais que nós venhamos a tropeçar, falhar, pecar, por mais que caminhos tortuosos cheguemos a trilhar, nós sabemos que não é o peso condenatório da lei que vai ser juiz sobre nós.
Mas a graça do Senhor Jesus, isso é tranquilizador. Isso traz uma paz do tamanho do mundo no nosso coração. Não existe mais condenação para aqueles que estão em Cristo. Essa é a mensagem que a igreja cristã dos dias de hoje deve carregar. E essa é a mensagem que nós estamos aprendendo até aqui. E agora, a partir do verso 8, nós damos continuidade, porque Paulo continua tratando da lei, Paulo continua mostrando o relacionamento entre o homem e a lei, Paulo continua mostrando as dificuldades, as mazelas da vida do homem, principalmente quando esse olha para si. E aqui o capítulo 7, como eu falei domingo passado, é a realidade de um dos textos mais difíceis, que fala sobre a depravação total. Não que ele fala sobre a depravação total, mas ele escracha. Esses são vocês. Pecadores miseráveis, pecadores que por vocês próprios não têm salvação, pecadores que não são de forma nenhuma aceitáveis por Deus. Essa é a condição de vocês. Vocês são pecadores, não há nada de bom em vocês. Eu comecei domingo passado e uma das frases tônicas introdutórias era: não precisam se preocupar, porque vocês não têm nada de bom para que Deus se agrade em vocês. Tudo é Cristo. Então, essa é a máxima que nos cerca aqui no capítulo 7. Isso deve nos trazer muita paz. Muita paz. Porque eu não preciso mais ficar forjando ou tentando inventar que eu sou bom. Eu não preciso mais ficar levantando bandeira de propaganda, de falsa propaganda a meu respeito. Por quê? Porque isso é perda de tempo, irmãos. É improdutivo. É errado. Não compensa. O que nós temos que entender? Que Cristo é tudo para nós. O que nós precisamos? Cristo Jesus. Vamos começar aqui no verso 8. Eu vou ler o verso 8, vamos lá? Verso 8, a Bíblia diz assim: mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. E aqui Paulo, dando continuidade do que ele falou no verso 7, ele fala sobre despertamento pelo mal. A lei é um leque aberto apontado para os pecados e trazendo suas consequências. Qual o problema que nos apresenta aqui? Nos apresenta o problema que a lei não é ela que produz no homem o pecado. Mas o que a lei faz? A lei mostra e condena aquilo que já está no coração do pecador. Paulo está falando no verso 7, a lei não é pecado, a lei é importantíssima. Eu não conheceria o que é cobiçar se a lei não fala, não cobiçarás. E agora ele fala no verso 8, que a lei simplesmente deixou claro e evidente aquilo que está no coração dele. O que é? Pecado. E o que isso significa? Significa que agora Paulo aqui no verso 8 traz um despertamento pelo mandamento. Ou seja, o mandamento está apontando agora para aquele eu do Paulo, assim: você é pecado porque você está fazendo isso. Você é pecador porque você está pensando aquilo. Você é indesculpável diante dos olhos de Deus porque as suas escolhas, os seus pensamentos, o seu coração está cheio de demandas que são contrárias a Deus. Lembremos que o eu de Paulo, como nós nos posicionamos no domingo passado, é um eu que está relacionado à comunidade de Israel que estava no Egito, que saiu do Egito e se deparou no Monte Sinai. E agora no Monte Sinai ela recebe a lei. E agora, quando ela recebe a lei, ela pega por expresso uma totalidade da vontade de Deus. E agora no verso 8 é como se os irmãos ali chegassem na lei de Deus e olhassem: caramba, tem muito mais coisa aqui daquilo que eu pensava. As implicações da lei de Deus é muito maior daquilo que eu sabia culturalmente. 430 anos no Egito, 430 anos em que a tradição oral era a instrução daquele povo, 430 anos em que a cultura do povo que era escravo era a normatização da lei de Deus. Mas agora eles saíram do Egito e chegaram no Sinai. E no Sinai veio a representação completa e escrita da lei de Deus. E aí Deus simplesmente agora, por uma consciência, mostra: tudo isso aqui é errado. E eu quero trazer para vocês uma forma correta de viver. Que pancada, hein? Que peso. Aqui, meus irmãos, é mais ou menos assim que está acontecendo. Eu não sei se vocês já viram, nós estamos chegando numa situação social tão
tão esquisita, que hoje a gente já não vê com mais frequência aqueles prédios bonitos, aquelas casas bonitas que tinham jardins enormes e que, de certa forma, eram particulares, porque eram cuidadas e zeladas e administradas por uma empresa privada, por uma casa, e eles colocavam aquele jardim enorme e bonito do lado de fora, e de vez em quando você via uma placa assim: proibido pisar na grama. Você já reparou quantas vezes algumas pessoas saem lá do outro lado da rua só para chegar aqui, só para dar uma pisadinha? A pessoa nunca teve vontade de pisar, mas quando apareceu aquela plaquinha e falou assim: proibido pisar na grama, tem gente que corta a grama todinha só para sentir o prazer que está fazendo errado. Ou seja, ele só sentiu o prazer quando viu aquilo? Não, aquilo sempre esteve no coração dele. Mas quando a proibição chega, ela deixa explícito o pecado, o erro, a vontade de fazer errado. É igual o namoro proibido. Quando é proibido, dizem os outros que é mais gostoso. As coisas que foram proibidas, elas ficam mais explícitas. Mas o pecado está na proibição? O pecado está no coração. E aqui o que essas pessoas experimentaram é: caramba, nós somos pecadores, porque o nosso coração está cheio disso daqui. Aí você pega os mandamentos: não terás outros deuses diante de mim. Quantos deuses aquelas pessoas levantaram para eles? Não farás para ti imagens de escultura. Quantas imagens de escultura você vai ver no percorrer das escrituras sendo levantadas? Não mentirás, não roubarás, não matarás. E quantas vezes caíram? Foi porque a lei falou para não fazer isso? Não, é porque isso já estava no coração dessas pessoas. E simplesmente a lei fala assim: isso é errado, isso é pecado, isso desagrada a Deus. E Paulo está falando que aqui Deus está tratando com despertamento pelo pecado, o despertamento pelo mandamento. E muitos de nós temos que ser tratados dessa forma. Acordar pelo que está sendo proibido, acordar pelo que está errado. Um exemplo simples: sempre que nós estamos ensinando, pregando, falando com os irmãos, nós falamos assim: irmãos, estudem mais a palavra. Irmãos, se dediquem mais à palavra do Senhor, se dediquem mais a uma vida de contemplação. Aí você percebe que parece que é uma coisa que não tem muita influência, parece que não está falando nada. Irmãos, ore mais. Irmãos, se dediquem mais tempo, você e sua família, às coisas do Senhor. Parece que você não está dando instrução nenhuma. Agora, você já observou quando as coisas começam a ficar ruins na vida das pessoas? Aparece uma doença, aparece um problema que você não consegue mais resolver, e aí você começa a perceber que as pessoas começam a se movimentar em direção a Deus para que possam resolver os problemas. Isso é do ser humano. Depois que nós caímos, parece que nós somos motivados quando as coisas nos proíbem, ou nós somos motivados quando as coisas são difíceis. Mas Deus, em todas as circunstâncias, quer sejam nos momentos difíceis, quer sejam nos momentos impossíveis, e da forma simples da vida, Deus está falando assim: façam o que é certo. A lei de Deus o tempo inteiro, ela não é uma questão proibitiva, ela é uma questão que modela a vida da pessoa. Deus tem chamado o seu povo, através da sua lei, que expressa a sua santidade, para que o seu povo seja santo. E como é que o povo aprendia que era santo? Aprendendo que não dava conta de cumprir aquela lei. Aí eles tinham que clamar a Deus de todas as formas e de todas as forças, para que Deus, de uma forma que não fosse só ali pelo que está escrito, mas por uma ação do seu Espírito, modelasse a santidade das pessoas. Só assim que nós conseguimos viver para a glória de Deus. E é isso que Paulo está mostrando aqui no verso 8. É o despertamento pelo mandamento. Um mandamento que mostra: eu sou pecador. Não tem nada em mim que me mova e que chame a atenção de Deus, dizendo assim: puxa vida, como esse filho é bom. Puxa vida, como eu estou me agradando dessa família. Não. Só Jesus escutou isso. Esse é meu filho amado, em quem me comprazo. Agora nós somos despertados quando nós estamos fazendo coisas erradas. Deus fala conosco: sai desse caminho, filho. Sai dessa vereda. Aí às vezes nós não entendemos. Aí quando nós não entendemos e somos filhos, aí nós percebemos que as mãos de Deus vêm pesadas sobre nós. As coisas ficam mais difíceis e dolorosas. Mas aí é que Deus está falando de forma mais alta: saia daí. Desperta, ó tu que dormes. Acorda. O caminho que eu tenho para vocês é outro. A santidade que eu tenho para vocês é diferente dessa. Paulo está falando isso para essa igreja.
Paulo agora chega do verso 9 ao verso 11, em que ele dá continuidade, e agora ele vai falar que o pecado gera a morte. Estabelecendo ali pela lei, ele fala assim: o pecado gera a morte, não é a lei. O pecado gera a morte, não é Deus. O pecado gera a morte, não é a religião, não é a vida, não é a circunstância, não é a natureza. São os atos de vocês que geram a morte. Vamos ler verso 9 ao verso 11. Olha o que diz a palavra do Senhor. Outrora sem lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte. Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento me enganou e me matou. Verso 9 e verso 10. Enquanto simplesmente se vivia e só a consciência pesava, tudo estava bem, mas o peso da informação da lei testificou morte. E aqui nós chegamos novamente no Sinai. Enquanto a vida era simples, enquanto só uma consciência que era por palavra de tradição oral era recorrente, você tinha o peso de uma consciência, mas você não tinha expressa a lei de Deus. Tudo mudou com a lei. E essa lei ela se transformou em morte da seguinte forma: isso que você está fazendo vai te conduzir por caminhos de perdição. Você é desagradável a Deus. Os seus atos são desagradáveis a Deus. A lei deixou explícita a vontade de Deus, explícita a santidade de Deus, explícita como Deus queria que o seu povo andasse. E por que se tornou em morte? Porque boa parte, a maioria não vivia assim. E quando você olha no deserto, a peregrinação, eles não conseguiram viver assim. E é onde nós chegamos no verso 11, que acreditando que a lei justificava, depararam-se com a realidade de vida. Ou seja, duramente perceberam que não existe justificação na lei. O povo até que chega contente e pleno ali no Sinai. Quando você lê o relato ali do Sinai, você percebe que a coisa não está brincadeira, está pegando fogo, Deus está ali naquele local, o povo está com medo, mas a lei chega, quando a lei chega o povo fica pleno. O povo acreditava que justificaria-se por causa da lei, só que pela conduta de vida e pelo que estava escrito, a única coisa que encontrou-se foi morte, porque não é compatível. O que Deus deixou explícito não é compatível com o que eu vivo. Não precisa eu querer mais nada que alguém diga para mim: eu não sou aceito aos olhos de Deus. Isso é o que está na consciência do eu de Paulo. Não precisa. Ou seja, Deus deixou claro, não deixou ninguém enganado. Não precisa que alguém aponte. A lei deixou claro: vocês são inaceitáveis. Por quê? Porque vocês continuam no pecado. O verso 12 e o verso 13, meus irmãos, Paulo diz assim, vamos ler lá, verso 12. Por conseguinte, a lei é santa, e o mandamento santo e justo, e bom. Acaso o bom se me tornou morte? De modo nenhum, pelo contrário. O pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento se mostrasse sobremaneira maligno. A primeira coisa que nós encontramos aqui no verso 12 é que Paulo agora caracteriza a lei. Quais são as características da lei? E quando Paulo caracteriza a lei, você percebe que não tem como nós continuarmos acreditando que a lei é ruim, que a lei é pecado. Por quê? Olha o que Paulo fala da lei. A lei é santa. Percebe? A lei é santa. Paulo continua: a lei é santa e o mandamento santo e justo e bom. Por que tem essas características? Porque veio de Deus. Quem escreveu a lei foi santo, é Deus. Porque é boa? Porque Deus é bom. Porque é justa? Em tudo que Deus faz é justo. Então não tem como você olhar para a lei dizendo que ela é má. Não, Paulo deixa bem claro, a lei é boa. E toda a condenação e todo o apontamento duro da lei é bom, porque é justo, é vindo de Deus.
É por isso que no verso 13 ele diz assim: não pode ninguém aqui olhar para a lei e falar assim: a lei me derrubou, a lei me matou, a lei fez injustiças. Não. Quem fez tudo isso foram vocês, os pecados de vocês, os erros de vocês. E vocês estão mortos porque vocês são pecadores. O eu de Paulo diz: a lei simplesmente mostrou o que eu sou. E o que eu sou? Toda essa mazela. Alguém que não dá conta de cumprir as exigências da lei. Essa primeira parte aqui do texto, dessa segunda parte do capítulo 7, ela mostra de forma bem clara: eu não consigo cumprir as exigências de Deus. Eu não consigo agradar a Deus. E quem está prefaciando aqui é o eu de Paulo. Vamos trazer para a nossa realidade nos dias de hoje. Pergunta simples: vocês conseguem agradar a Deus? A vida de vocês, a família de vocês, consegue por vocês próprios agradarem a Deus? É impossível. É impossível porque nós somos pecadores. Somos limitados por demais. E o Paulo está dizendo isso desde a realidade antiga, do presente, e ela vai até o final dos tempos. É impossível para nós agradarmos a Deus. Nossa, irmãos, que situação difícil que se encontra o homem. E como o homem precisa de Cristo. É nesse momento que a gente olha para a palavra de Deus, olha para toda essa demanda que a gente consegue encontrar aqui na palavra, e a gente olha para a realidade de alguns irmãos nos dias de hoje, e a gente fala assim: essa pessoa está um pouco desconexa da verdade de Deus. Você já viu? Ou você já fez isso? Eu consigo, pastor. Não, eu vou fazer. Não, pastor, está passando problema lá em casa, mas eu vou conseguir. Não, pastor, eu estou passando por dificuldade e tal, mas eu vou conseguir, eu vou fazer. Quantas pessoas eu vi assim? Quantas pessoas eu vejo assim diariamente, semanalmente, e vejo quebrando a cara? É a síndrome da autossuficiência. Eu posso, eu tenho, eu sou. A gente não dá conta de nada, irmãos. Nós somos fracos demais. E a nossa única força, a nossa única inclinação é para o pecado. Como é que nós vamos confiar na nossa carne? Como é que nós vamos confiar na força dos nossos braços? Como é que nós vamos confiar na capacidade intelectual que nós temos, se ela está manchada pelo pecado e inclinada para o mal? Como? É impossível, irmãos, mas é o que mais se encontra no dia de hoje. A igreja de hoje, ela se encontra numa situação carnal a tal ponto que o que você menos vê é uma igreja que ora. Que o que você menos vê é uma igreja que medita na palavra do Senhor e espera confiantemente no Senhor para que as suas decisões sejam pautadas pela palavra. Uma igreja que espera para fazer os seus juízos, os seus apontamentos, segundo a palavra de Deus. Como é que isso acontece nos dias de hoje? Você quer ver um exemplo simples dessas coisas? Quando você olha para Atos, ali nas primeiras viagens, você vê que a igreja reunia-se, orava, buscava, entregava-se ao Senhor e esperava-se o direcionamento do Espírito Santo. E o Espírito Santo direcionava essa igreja. Você olha para os irmãos Paulo, outros irmãos no decorrer das suas vidas, você vê por diversas vezes esses irmãos parando no que estavam fazendo, orando ao Senhor e pedindo graça ao Senhor para terem direcionamento para aquilo que eles deveriam fazer. Por quê? Porque eles tinham certeza que a obra de Deus não se fazia pela força dos seus braços. Eles tinham certeza que a obra de Deus se fazia pelo direcionamento e execução profícua do Espírito Santo. Essa é uma característica dos crentes ali da igreja primitiva. Essa deve ser uma característica dos crentes de hoje na igreja, e essa deve ser uma característica dos crentes nos dias de hoje nas suas vidas particulares, irmãos. Toma-se todo tipo de decisão sem consultar o Senhor, sem se dedicar em oração, sem meditar na palavra de Deus. Não, eu vou fazer porque eu decidi, tenho que fazer isso. Não, eu vou fazer tal coisa porque o meu coração está inclinado para isso e eu vou fazer, eu acho que é certo. Tem outros que são mais assertivos. Eu vou fazer porque o meu nariz está apontando para aquela direção, é para lá que eu vou.
Você fala, meu Deus do céu, mas que negócio é esse? Como é que isso pode ser verdade? O crente espera em Deus. O crente ora ao Senhor. O crente medita na palavra de Deus. Hoje eu atendi um casal e aí os problemas do relacionamento está chegando quase o divórcio. E o que eu achei interessante foi que eles falaram assim: o nosso problema exclusivamente é esse aqui e esse aqui. Eu falei para eles: você tem certeza que é isso aí? Temos. Acho que temos. Vocês dois são crentes? Somos. Quando vocês se casaram, os dois eram crentes? Não. Eu era da igreja e ele não era da igreja. Aí eu falei assim: onde que começou o erro de vocês? Percebe? O erro não começa no ato do divórcio. O erro é muito maior. Eu falei para ela: uma das principais características do erro do seu casamento é a sua vida rasa no conhecimento da palavra de Deus. Como é que um crente casa-se com um descrente? Como é que um crente se junta com um descrente? Não é bíblico. O Senhor não se agrada, não vai dar certo. E se der certo, rapaz, você vai trilhar, vai ter que navegar por mares de tribulação para que você aprenda, para que você cresça e para que você mude de vida. É nessa hora em que você vai ter que orar, chorar, sofrer, padecer, para que você perceba o quê? Agora eu vou te forjar pela dor. Você não quis ouvir. A Bíblia está expressa, queridos. Está dizendo assim: olha, não se junte com descrente. Não vos coloqueis em julgo desigual. Mas você não deu ouvido. Aí o Senhor fala assim: agora eu vou trilhar com você pelo mar das tribulações. E aí nós vamos andar um oceano inteiro com dificuldades. Mas eu vou tratar você. Sabe por quê, irmãos? É nessa hora que Deus vai mostrar que o seu casamento está falido e que você precisa de uma intervenção divina. Que as suas escolhas e a sua capacidade de escolher está falida. E você precisa da ação divina. Que os seus passos para que deem certos a partir de agora precisa de uma condução divina. E o verso 11 e o verso 12 mostra isso. A lei é santa, a lei é justa, é boa. E ela simplesmente mostrou que eu, pecador, estou morto por causa dos pecados que eu escolhi cometer. E pela forma que eu estou vivendo. O nosso irmão, o pastor Augusto Nicodemos, ele comentando aqui o verso 12 e o verso 13, ele escreveu da seguinte forma, eu abro aspas: não há nada de errado com a lei de Deus. A lei é santa porque Deus é santo. Deus é separado do pecado. A lei é a voz dele que expressa a sua santidade. A lei é justa e Deus não pede nada que não seja, e Deus não pede nada que seja injusto, que seja impossível, que vá além do limite. A lei de Deus promove a justiça entre os homens e entre o homem e Deus. A lei é boa porque quer o nosso bem. Posso abrir o leque? A palavra de Deus é tudo isso. Como é que está o seu relacionamento com a palavra de Deus? Quanto tempo você tem dedicado para conhecer a palavra de Deus? Quanto tempo você tem dedicado para conhecer, se aprofundar no conhecimento da palavra de Deus? Você já parou para pensar nisso? Você já leu a Bíblia toda? Você faz estudos bíblicos com frequência? Você escuta bons expositores bíblicos? Se sua resposta é não, meus irmãos, pensem bem. Porque o relacionamento de vocês com a palavra de Deus vai dizer muito como é que é a conduta de vida de vocês. Porque é a palavra que vai nortear os passos de vocês. Então pensem nisso. Mudem. Nós estamos num cenário caquético, triste. Nós estamos vivendo um cenário em que a igreja de hoje é uma das igrejas mais depravadas de todas as histórias.
Assustem-se. Temam. Não cessa de acontecer escândalos. Não cessa de acontecer traições. Não cessa de acontecer divórcios. Não cessa de acontecer violências. Que igreja é essa, irmãos? Que conhecimento da palavra é esse? Que povo santo de Deus é esse? É impossível. Nos bastidores pastorais é o ambiente em que você encontra mais ainda as coisas mais loucas dentro da igreja. São pessoas que estão namorando, estão tendo relação sexual. São ministros que estão indo para a pregação, estão indo para a Santa Ceia bêbados. São pessoas que estão cometendo todo tipo de torpor possível e acham que é normal e tudo está andando normal. Meus irmãos, pelo amor de Deus, isso é pecado. Permitam-me. Isso é pecado. Isso está matando os crentes nos dias de hoje. Se você tem alguma dessas práticas, isso está te matando. E tem crente que está fugindo da palavra. Tem crente que está fugindo de sermão. Tem crente que está fugindo da igreja porque quer continuar com a sua vida promíscua. Porque quer continuar no erro. Está errado, irmãos. Está errado. E quanto mais nós olhamos para a palavra, quanto mais nós vemos a vontade de Deus expressa, mais nós olhamos para nós e entendemos: nós somos pecadores miseráveis e precisamos da graça de Deus. Do verso 14 ao verso 25, Paulo agora vai falar sobre os conflitos práticos na vida do homem. Você vai ver que aqui existe uma bifurcação, porque tem muito estudioso aqui do livro de Romanos, vai falar que esse primeiro bloco, do verso 7 ao verso 13, Paulo vai estar tratando como se fosse uma realidade exclusiva do povo de Deus, o eu paulino, exclusivo do povo de Deus que saiu do Egito. E quando nós chegamos do verso 14 ao verso 25, é uma manifestação do eu paulino daquele que conhece Cristo, a graça de Cristo. E nós vamos entrar aqui do verso 14 ao verso 25, mas eu quero começar com vocês pelo texto duro do verso 24. Olha o verso 24 aí da Bíblia de vocês. O verso 24, Paulo fala assim: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Olha que expressão dura de Paulo. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Olha para o termo desventurado aí. O termo grego seria melhor traduzido se colocado ali miserável ou desgraçado. Miserável homem que sou, desgraçado homem que sou. Por quê? Porque quando você pegar aqui do verso 14 em diante, você vai entender por que Paulo está sendo tão contundente aqui no que ele está falando. O homem está numa condição de miséria tão grande que não tem como olhar para ele e encontrar alguma coisa boa, ter paz. O homem está numa condição desgraçada de tal forma que não tem como fazer um olhar crítico, como Paulo está estabelecendo aqui, e encontrar tranquilidade. E só resta isso: desventurado homem que sou. Se você pegar as traduções aí, Teb, BJ e Peregrino, ela vai falar assim: infeliz homem que sou. E eu acredito que esses tradutores usaram essa palavra, desventura e infelicidade, porque ele segue a consequência lógica da condição de quem está sobre miséria ou desgraça. É o oposto da bem-aventurança. Os irmãos lembram lá do capítulo 5 de Mateus, quando nós pegamos nos 12 primeiros versículos, bem-aventurado, bem-aventurado. Aquela bem-aventurança, o termo grego utilizado ali por Mateus, é uma felicidade que vem do alto dos céus e penetra no coração do eleito. É uma felicidade que não existe nas pessoas, é uma felicidade que não existe no mundo. Tanto é que eu falei que essa felicidade é uma felicidade alienígena, e a desventurança é um antônimo dessa felicidade. Mas sabe o que é interessante aqui? Quando Paulo fala que quando Mateus fala das bem-aventuranças, ele está falando das bem-aventuranças nos contextos mais difíceis da vida. Bem-aventurados que choram, bem-aventurados que sofrem, bem-aventurados que são perseguidos, bem-aventurados que
são mártires por causa do nome de Deus. E aqui Paulo está falando sobre a miséria no capítulo 7. Não é a miséria de uma falta de dinheiro, não é miséria por falta de prosperidade, é a miséria moral. O que a Bíblia está batendo assim: você é miserável porque moralmente você não é aceito por Deus. Você é miserável porque você não consegue salvar a si mesmo e a sua condição é de condenação. Essa mesma palavra é usada só 2 vezes no Novo Testamento. Ela é usada lá em Apocalipse capítulo 3, verso 17. Você que está com sua Bíblia aí, abre aí para você ver o contexto que vai falar sobre isso. Capítulo 3, verso 17 do livro de Apocalipse. Capítulo 3, verso 17. E aí você bate de frente e encontra sobre quem que está falando. Na igreja de Laodiceia. Nós sabemos que a igreja de Laodiceia não era pobre. E no verso 17 ela expressa dessa forma aqui, ó: pois dizeis, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. Olha a realidade dessa igreja. Eu sou rica, eu tenho posses, estou completamente abastada, não precisamos de nada. Ou seja, o contexto de infelicidade também se enquadra aqui. E olha aqui que vem a palavra do Senhor a partir de agora: e nem sabes que tu és infeliz? Sim, miserável, pobre, cego e nu. Sabe o que Paulo está falando aqui no verso 24? Que esse homem, ao olhar para a sua realidade, só pode afirmar isso, e de forma desesperada: miserável homem que sou, porque eu não tenho nada que agrade a Deus. Não tem nada em nós que se aproveite e que fale assim: Deus se movimentou 1 centímetro para vir até nós. Tem 2 textos que mostram essa realidade de homens que encontraram dessa mesma maneira quando se depararam com o Senhor Deus. Lucas capítulo 5, verso 8 diz assim: Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Ali eram os primeiros momentos em que os primeiros discípulos estavam tendo contato com o mestre. E ali naquela noite diz que eles, parece que lá botaram a noite inteira para pescar, não pescaram nada. E o Senhor Jesus, no primeiro momento em que está com ele, faz uma pesca maravilhosa. E ali eles se deparam com o dono do mundo, o Messias aguardado. E a única coisa que Pedro consegue falar quando olha e reconhece que ele é o Messias, ele fala assim: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou pecador. A consciência santa de um crente de verdade, quando se depara com o Senhor, não é pular nos braços dele, não é sentar no colo dele, não é chamar ele para dançar, não é falar: vamos dançar uma valsa, vamos dançar forró, vamos dançar um funk. Ah, tu é o cara. O crente, quando se encontra com o Criador, ele cai prostrado. O crente, quando descobre a sua realidade, ele coloca a boca no chão. O crente, quando sabe o que ele é, de verdade, biblicamente, ele só consegue falar assim: me perdoa pelo amor de Deus. Me perdoa, por favor, porque a única coisa que tu tens para mim nessa situação aqui agora é condenação do inferno. O que você vê hoje é: quando eu ver Jesus eu vou pular no pescoço dele, eu vou dar beijos nele, eu vou agarrar. Peraí, meu amigo, que conversa é essa? Não, e nós vamos andar de mãos dadas, ele vai me colocar no colo. Você fala: mas não bate. Não bate. E por que eu falo isso? Porque tem muito crente no nosso meio que está acreditando nisso. Isso é mentira, irmãos. Não vai haver isso no céu. Não existe isso hoje na terra. Só se for no céu da boca da onça, do falso evangelho. Eu vou dançar valsa. Eu sou a menina do... ele vai me pegar pelas mãos, eu vou delirar. Ele vai ser uma... Não, irmãos, não vai ser assim. Não vai ser assim. Quando você se deparar com aquele que é o Senhor Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, aquele que veio para reinar, para estabelecer o seu reino, vai ser uma sensação de
satisfação plena, de contemplação da majestade de Deus, mas de um temor tão grande, de uma reverência tão grande, que você vai estar como Pedro: Senhor, tem misericórdia de nós, porque nós somos pecadores. Você quer ver um outro exemplo de uma pessoa que entendeu isso aqui? Aí você fala assim: deve ser de um profeta, deve ser de um ilustre douto da lei. Não, de um publicano. De um homem odiado, um homem que tinha traído Israel. Olha só, Lucas também, capítulo 18, verso 13. O texto diz assim: o publicano estando em pé, longe. E olha a expressão, longe, ele nem chegou perto. Não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Sabe o que é isso? Eu não sou digno nem de levantar os olhos para os céus, porque eu sou um pecador miserável. E a única coisa que eu tenho que falar com Ele é: sê propício comigo, tem misericórdia de mim. Essa é a consciência de alguém que foi totalmente tomado pelo Espírito Santo. Essa é a consciência de algum crente de verdade. Quando a nossa consciência está abduzida por conceitos humanos, é assim: não, mas, não, se, mas, sabe aquela pessoa que vai arrumar um monte de desculpa? Mas minha esposa falou isso. Mas meu marido deixou de fazer aquilo. Mas... Não, filho. Deus não está perguntando o que os outros deixaram de fazer. Deus quer saber de você. O que você fez? O que você está fazendo? Como é que está a sua vida diante de Deus? Como é que está o seu relacionamento diante daquele que é? É isso que Paulo está falando aqui. Por último, a situação de miséria é interna, que aflora para os membros. Esse homem não está constatando isso no mundo, na sociedade, é nele. O eu de Paulo, retórico aqui, ele está constatando toda essa mazela, não é na religião. Não é falar assim: puxa, mas meus irmãos são pecadores. Nossa, como é que a religião está devastada pelo pecado. Puxa, como é que o mundo está perdido. Vocês lembram de Isaías? Isaías fala assim: eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio do homem de lábios impuros. É essa a consciência aqui. Paulo está falando assim: não é a sociedade, não é o clima, é você, sou eu. Esses detratos aqui sou eu. O desgraçado aqui sou eu. O miserável aqui sou eu. Todas essas mazelas são minhas. Toda essa maldade aqui é minha. Sou eu que sou o indigno de Deus. E como que isso pesa? Por quê? A parte B do verso 24, olha o que diz aí na sua Bíblia: quem me livrará do corpo desta morte? Verso 24: desventurado homem que sou. Depois da constatação, ele fala assim: quem me livrará do corpo dessa morte? Paulo não está pedindo para morrer, não, irmãos. Paulo não está pedindo: Senhor, acaba com tudo. Senhor, mata logo para que eu possa sair daqui. Não, Paulo está dizendo assim: Pai, por favor, me liberta de mim mesmo. Eu preciso de libertação. Me liberta dos pecados. Me liberta do domínio do mal. Eu preciso só de Ti. Nós começamos no verso 24 e agora eu quero ir com vocês do verso 14 ao verso 23. Por que Paulo falou tudo isso? E agora do verso 14 ao verso 23 ele vai começar a mostrar. No verso 14 ele diz assim: a lei é espiritual. Olha aí na sua Bíblia. A lei é espiritual. Mais uma vez ele expressa a qualidade na lei, a mesma forma que ele fez no verso 12. Agora olha o contraste que ele estabelece com essa proposição que ele estabelece na lei. Ele fala assim: a lei é espiritual, mas eu sou o quê? Eu sou carnal. É incompatível com a lei de Deus. O que Paulo está falando? Por mais que eu tente, eu nunca conseguirei cumprir as exigências da lei. Percebe? O que Deus quer que eu viva é santo. Eu sou carne.
Eu não consigo. E ele continua trazendo um outro contraste. Eu sou carnal e o quê? Vendido à escravidão do pecado. O que é isso? Na consciência de Paulo, essa é uma consciência da natureza adâmica. Por que ele é vendido ao pecado? Porque o nosso pai Adão caiu lá no Gênesis 3. Depois do Gênesis 3 até aqui, todos mortos, todos destituídos da graça de Deus. Não tem um homem que possa afirmar o contrário. Paulo fala assim, cara, eu sou carnal, mais do que isso, eu fui vendido para o pecado com a morte do meu pai lá no Éden. Desgraçado homem que sou. Tem razão? Total razão. Miserável homem que sou. Tem razão? Total. Por quê? Porque eu sou carnal. A lei diz assim, seja bom. Eu não consigo ser bom. Não mintas. Eu toda hora estou mentindo. Não mate. Todo momento eu estou querendo matar alguém. Não roube. Eu sou ladrão. Não tem jeito de cumprir a lei de Deus. Não tem jeito de satisfazer Deus aqui. Mas aqui Paulo, no verso 14, ele faz um vislumbre que ele vai estabelecer lá no verso 25. As lutas da nova natureza em Cristo. Por quê? Porque na nova natureza em Cristo, Cristo te tirou da vigência da lei. Ou seja, você não precisa cumprir toda a lei para ser salvo. Aí você fala, eu estou livre. Mas lembre-se, nós estamos algemados num defunto. Quem é o defunto? Meu velho homem, que morreu com Cristo lá na cruz do Calvário. E eu estou arrastando esse cara o tempo inteiro. E o tempo inteiro ele está falando, rapaz, olha para aquela mulher lá. Rapaz, deixa de ser bobo, você vai devolver esse troco que te passou errado. Rapaz, deixa de ser inocente. Você não vai deixar fazer um adultériozinho, tá tudo propício, olha aí, ninguém tá vendo, deixa de ser bobo. Aí vem aquela coisa no WhatsApp, você olha assim, vai tirar, rapaz, deixa de ser bobo, eu quero ver isso, não tira não, que mulher bonita. No caso de homens, né? No caso de mulheres, nossa, que homem bonito. Não tira daí não. O cara olha assim, rapaz do céu, vou demorar uns 30 segundos para baixar o dedo. O velho homem está gritando toda hora. Deixa de ser bobo, eu preciso disso. E Paulo está falando que nós estamos arrastando o velho homem, essa velha natureza que não se converte. Desgraçado homem que sou. Quantas vezes vocês pecaram repetidamente um mesmo pecado? Que você teve vergonha de pedir perdão a Deus, dizendo assim, eu acho que Ele nem vai me perdoar mais, porque tantas vezes eu já pequei nisso aqui e estou pedindo perdão. É o velho homem. Miserável. Isso aqui, verso 14. Olha o verso 15. O verso 15 diz assim a palavra de Deus: porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Olha que loucura que Paulo chega aqui. O eu de Paulo, que mostra a realidade humana, chega a tal ponto que ele fala assim, eu não consigo nem compreender mais a minha realidade. Por quê? Porque a minha mente sabe qual é a vontade de Deus, mas as minhas atitudes só me conduzem para fazer o que não é vontade de Deus. Eu não consigo entender. Sabe, um dos momentos mais difíceis na vida do ser humano é quando ele percebe que se encontra fora da razão. Ele só começa a fazer coisa errada e ele fala assim, cara, eu não quero nem saber da razão, eu vou fazer o errado mesmo, estou cansado. E são várias pessoas que chegam nessa situação. Não, chega, deixa eu fazer, deixa eu concluir. Eu vejo isso muito em casamentos em que chega uma situação a tal ponto, está tão insuportável, que a pessoa fala assim, cara, deixa, eu já decidi, eu vou fazer mesmo, não tem como. Um pastor, um conselheiro não é dono de ninguém, não tem poder sobre a vida de ninguém. Você só fica com o coração quebrado e partido. Você fala assim, cara, Deus tenha misericórdia da sua vida. Chega um ponto na vida do ser humano que ele faz coisas assim que ele fala, eu não sei porque eu fiz, mas já estava tão... É o que Paulo está falando aqui, cara, eu não estou conseguindo explicar, eu já não consigo entender por que eu estou fazendo isso, mas essa é a minha realidade. Percebam, irmãos, como é que nós somos falhos. Percebam como nós somos pequenos.
Percebam como nós somos limitados. Percebam como nós não podemos de forma nenhuma agarrarmos a nós mesmos ou a outro ser humano e falar assim, nós vamos conseguir. Não, irmãos. Provavelmente não vamos conseguir. Eu não esqueço até hoje, no dia que a gente foi começar um aconselhamento com um casal, a esposa estava numa situação desesperada. Ela falou assim, pastor, eu só vou se o senhor me der garantia. Vai dar certo, nós vamos conseguir. Eu falei, ainda bem que a gente não vai nem começar, porque eu não posso te dar essa garantia. Eu não dou conta. E eu tenho certeza que vocês também não vão dar conta. Agora, quem pode dar essa garantia é Deus. E o que eu faço, pastor? Cara no chão, chora, clama, pede por socorro. Só Ele pode resolver essa situação. Nós só vamos tentar obedecer ao máximo as Escrituras. Sabe, irmãos, quando eu chego nesse texto aqui, me assusta, porque o nosso nível de exigência bíblico tem que ser diminuto em relação à vida do outro. Preste atenção no que eu estou falando. Prestem atenção no que eu estou falando. O seu nível de exigência tem que ser menor em relação ao outro. E aqui eu não estou contradizendo com o que eu falei domingos passados, sobre que nós meditamos aqui no primeiro bloco, capítulo 7, se eu não me engano, verso 4, em que o crente tem que viver de modo excelente, porque ele foi convertido e agora o Espírito Santo está conduzindo ele para bons frutos. O que eu estou falando de nós não sermos exigentes é porque todos nós estamos carregando o nosso velho homem. O erro daquela pessoa que eu estou sendo exigente, talvez eu nem conseguiria caminhar o que ela está caminhando. Essa pessoa talvez não precise de alguém que seja exigente, mas alguém que pegue nas mãos dela. Essa pessoa talvez precise de alguém que chore com ela. Essa pessoa talvez precise de alguém que clame com ela e fale assim, cara, eu vou ficar aqui o dia inteiro, eu vou ficar aqui o tempo inteiro, o que você precisar. Sabe qual é o problema que nós encontramos nos dias de hoje, na igreja que se diz evangélica? É que nós somos exigentes demais. E essa exigência não é bíblica. Ela não é bíblica. Eu olho para Jesus, vendo Pedro traindo ele 3 vezes. Eu olho para o mesmo Jesus, lá no livro de João, lá no finalzinho, chegando lá na beira-mar. E aí, Pedrão, tu me amas? Eu vejo Jesus vendo a sua igreja fria, mórbida. Eu vejo Jesus vendo sua igreja inerte e mesmo assim incendiando pequenas pessoas, avivando pequenos grupos, transformando poucos lugares. Eu vejo Deus no Antigo Testamento olhando para um povo que não aguentava ver um pedaço de cerâmica alçado, que eles estavam ajoelhados. Eu vejo um Deus levantando juízes, caindo, levantando juízes, caindo, levantando profetas, caindo, levantando outros profetas e redimindo sempre o seu povo. Se alguém tem um nível de exigência santo e não condena, quem sou eu para condenar os outros? Pelo amor de Deus, irmãos, quem sou eu para condenar os outros? Os irmãos que estão no conselho aqui dessa igreja sabem disso. Existem casos particulares que nós estamos caminhando há anos, sequer comunicando com a pessoa. Por quê? Porque não tem nível de maturidade cristã para receber uma confrontação. Então nós resolvemos caminhar anos com essa pessoa, esperando ver a graça de Deus. Ah, pastor, mas tem que fazer isso, pastor tem que fazer aquilo, pastor tem que fazer aquilo. Era muito mais fácil, era muito mais tranquilo, era muito mais melhor de bom, como diz o outro, era menos problema. Mas não era bíblico. Não é bíblico. Em aconselhamento, quando eu chego em determinados casos que eu vejo que o problema vai ser tão grande, eu chego em situações que eu falo, oh meu Deus do céu, eu não vou dar conta, eu não tenho agenda, me ajuda pelo amor de Deus, me dá um escape para deixar difícil aqui para as pessoas continuarem. Todas as vezes eu quebro a cara. Sabe por quê, irmãos? Deus quer que nós andamos mais de 1 milha. O fácil é andar 1 milha e mandar embora. E a 2ª milha? E a 3ª milha?
E a quarta milha? Eu só estou esperando o momento certo para eu me divorciar. Eu só estou esperando o momento certo para eu fazer tal coisa. O que é isso? Se Deus estivesse esperando o momento certo para te lançar no inferno, já pensou? Era antes de você ter nascido, você nem era para ter vindo para esse mundo. Eu só estou esperando o momento certo para eu chorar junto com Ele. Eu só estou esperando o momento certo para eu poder ser chão para essa pessoa pisar. Eu só estou esperando o momento certo para poder sorrir com ele, com ela. Por quê? Porque, irmão, você está apanhando, está sofrendo, eu aguento. Cristo aguentou. Rapaz, mas vai até onde? Eu não sei. É o Senhor que determina. Sabe por quê, irmãos? Eu olho para Paulo, o eu de Paulo aqui está falando, eu nem sei como é que eu estou conseguindo isso aqui. Somos nós. Você já viu quando você está com seu filho, de repente você fez uma besteira de uma correção que não era para ter feito? Você fala assim, puxa vida. Quando você está com seu cônjuge, você faz uma besteira, alguma coisa aconteceu, você fala assim, caramba. E se essa pessoa for exigente, no nível da sua exigência, o que vai acontecer agora? Já pensou? Nós somos chamados para ser semelhantes a Cristo. Ser semelhante a Cristo não é fácil. Mas é a única pessoa que você tem que ser semelhante a Cristo. Não é a mim, não é o apóstolo Pedro, não é o apóstolo Paulo, não é o João, é Cristo. Cristo é perfeito. Mas nós vamos ser perfeitos? Nunca, nunca, nunca serão. Mas eu tenho que caminhar para lá. Né, Pedro Henrique? Tem que caminhar para lá. Porque é isso que Ele quer. Verso 16 ao verso 23. Olha as expressões que o apóstolo Paulo fala, para que ele possa falar assim, miserável homem que sou, desgraçado homem que sou. Olha só o que ele vai falar. Eu não faço o que eu quero. E o que eu não quero, isso eu faço. Sabe? O que eu sei que não é para fazer, eu não faço. Mas o que eu sei que é pecado, eu faço. Segunda proposição de Paulo. Em mim, em minha carne, não habita bem nenhum. Não existe nada de bom em mim. Atribui-se a João Calvino essa fala. Tudo o que você vê de bom em mim é Cristo. De mal, sou eu mesmo. Muito prazer. Não se engane e não engane os outros. Quando verem alguma coisa boa em você, é Cristo. Rapaz, quando continuarem vendo coisas ruins, são vocês mesmos. Olha a terceira expressão. Existe um mal habitando em mim. Calvino fala que é uma caixinha de ídolos. O pecado habita em mim. O pecado que me leva por caminhos errados habita em mim. E eu não posso degladiar contra ele. Eu não posso lutar. Ele é mais forte, ele é mais esguio. Ele me dribla. Como é que vence esse mal? Só Cristo. Como é que mortifica esse mal? Só Cristo. Como é que triunfa sobre esse mal? Só Cristo. Se Cristo não fizer, você vai ser mal. A minha mente deseja a lei de Deus, mas minha realidade de vida se inclina para o pecado. Olha que situação. A minha mente, ela conhece a lei de Deus. A minha mente até deseja a lei de Deus, mas a minha realidade, os meus membros, o meu corpo, as minhas práticas, é só pecado, é só perversidade, é só mal. Olha a realidade de Paulo que ele está falando. Esse sou eu. Por isso que ele fala, desgraçado homem que sou, miserável homem que sou. Essa é a realidade de Paulo. E a gente tem dia que acorda assim, rapaz, tem dia que você acorda, parece que você já acorda falando em línguas estranhas. Rapaz, mas tem dia que você já acorda pensando em promiscuidade. Você fala, meu Deus do céu, o que é isso? Tem dia que você levanta que você nem pisa no chão, parece que você está flutuando, você está espiritual, é outra vida, é outro mundo. Você leva uma pedrada e você fala, oh glória a Deus. Nego te dá um esbarrão, te dá uma fechada assim, abençoa esse irmão, abençoa esse homem, leva ele por pastos verdejantes.
Você sofre injustiça no seu trabalho e seu chefe liga: Gilvan, cadê o pedido, Gilvan? Oh, abençoado, vai chegar, calma, eu profetizo. Rapaz, você está voando. Mas tem dia, meu irmão, na hora que você entra no carro, você já entra falando palavrão. Você já entra desgraçando a vida de todo mundo. Você não leva fechada porque você não dá tempo. Você sai fechando todo mundo. Você chega no seu trabalho, você maltrata todo mundo. Você chega na sua casa, sua esposa e seus filhos falam assim: meu Deus do céu, esse homem podia ter implodido. Aí, esses somos nós. Se você é diferente disso, meu irmão, você vai ser arrebatado. Ou você já vai para o inferno, porque você é um baita de um mentiroso. Você é muito pior do que isso. Você não tem nada que sirva para Deus em você. Você só merece o inferno. Esses somos nós. É o que Paulo está falando. Caramba, eu sei o que eu tenho que fazer, mas eu não quero, eu só faço mal. Muito prazer, sou eu, viu? Esse sou eu. E no verso 25 ele fecha isso que nós estamos falando. Existe um contraste enorme. O verso 25 ele fala assim: graças a Deus. Graças a Deus por quê, irmãos? Digam para mim, graças a Deus por quem? Jesus Cristo. Graças a Deus por Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque Ele é o remédio para tudo isso aqui. Ele é a solução para tudo isso aqui. Quem? Jesus. Jesus tem que parar de ser verborragia na nossa boca. Jesus tem que parar de ser o antídoto falso da nossa boca. Jesus tem que parar de ser um ditado na nossa boca. Jesus tem que ser tudo para nós. Uma realidade tão nefasta é essa que faz Paulo olhar para a realidade dele no eu retórico e dizer assim: desgraçado o homem que sou. E no verso 25 ele fala assim: graças a Deus por Jesus Cristo. É porque Paulo está olhando e está dizendo assim: essa realidade todinha aqui, essa condenação toda aqui, em Jesus Cristo eu encontro graça. Por quê? Porque em Jesus Cristo eu não encontro condenação por causa disso aqui. Ele está me trilhando por caminhos de vida, de santidade. Segue o resto do texto. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Percebem? A minha mente está cativa nele, mas a minha carne no pecado. Graças a Deus por Jesus Cristo, que me compreende, é justo e bom e me justificou. Essa é a realidade e culmina em Jesus. Graças a Deus, porque eu não vou ser condenado, porque Jesus Cristo entende toda essa situação, está me conduzindo por caminhos santos. Jesus está me conduzindo por caminhos santos. Eu quero fechar a exposição desse texto com uma aplicação, trazendo para os dias de hoje. Permitam-me estimulá-los a entender que vocês não são bons. Permitam-me ser bem direto para vocês. Não tem nenhum aqui que é bom. Nenhuma criança aqui. Nenhum adulto. Nenhum de nós somos bons. Todos nós somos pecadores miseráveis. Todos nós. Entendam isso. Porque a partir do momento que você entender isso, você vai entender que você precisa só de Cristo. Sabe por quê? Porque a partir do momento que você pensa que tem alguma coisa boa em você, para que Cristo? Ah, mas eu sou honesto, pastor. Será? Não, pastor, mas eu sou tão pacífico. Será? Ah, pastor, mas eu sou tão tranquilo. Será? Ah, pastor, mas eu cuido tão bem dos meus filhos. Será? Não existe nada de bom em nós. Por quê? Porque no Éden os nossos pais caíram. E depois do Éden não existe nenhum humano que salve-se por si mesmo. Essa é a primeira realidade que nos aponta o capítulo 7. Se existe alguém diferente aqui, eu vou dar tchau para vocês, porque vocês não devem ser arrebatados hoje. Se existir alguém bom aqui, tchau, tchau. Você vai ser arrebatado hoje. Para o céu ou para o inferno. Porque não tem lógica. Não existe ninguém bom. Engraçado, até Jesus, né? O jovem rico chega para ele e fala assim: bom mestre. Eu falo: bom? Como assim?
Bom só o Pai. E Cristo era bom. Cristo é bom. Mas ele não aceitou ser chamado de bom. Aí você olha para a igreja de hoje, ela aceita ser chamada de bom. Paulo estava pregando e disse que tinha uma jovem possessa. E essa jovem possessa falava assim: esses homens são homens de Deus. Quem andar com esses homens estará andando com homens de Deus. Paulo não aguentou. Vem cá, só o diabo para falar isso. Sai em nome de Jesus. Saiu. Aí a menina falou assim: são os pecadores. Pronto, acertou. Por quê? Porque não existem homens bons. Não existem homens que decidem andar com Deus. Existem homens que são presos pela vontade soberana de Deus, pela providência de Deus, e andam com Deus porque Deus assim o quis. Ah, mas é o meu chamado, eu fui para o Senhor. Foi nada, irmãos. Foi nada. Ah, mas é o meu ministério, eu faço. Faz nada, irmãos. A única coisa que você não tem capacidade é de fazer. Deus está fazendo tudo através de você. Mas eu prego, eu oro, eu canto. Você não faz nada. Faz nada. Ai, meu coração arde porque eu quero as almas. Você não quer nada. Você quer pecar. Ah, se não fosse o Espírito Santo. Tem uma falsa piedade dentro da igreja que dá nojo. Se não fosse o Espírito Santo, essa hora você estava nas suas bagunças da vida. E é o que Paulo está mostrando aqui nesse texto. Então permitam-me falar para vocês, nós somos perversos, todos nós aqui, todos os seres humanos, até o mais piedoso desse mundo. Não tem ninguém bom nessa terra. A segunda verdade que deve estar no nosso coração: sabendo disso, busquemos em Cristo condições para uma vida santa. Eu não sou bom. Cristo morreu na cruz para me salvar. Senhor Jesus, transforma a minha vida. Senhor Jesus, modela minhas palavras. Senhor Jesus, me dá paciência, me dá graça. Aonde eu estou tropeçando e caindo, me ajuda a fazer diferente. Senhor Jesus, eu preciso de Ti. Aonde está difícil, me ajuda que seja fácil. Ou se continuar difícil, me ajuda a aprender nessas dificuldades. Porque Ele pode fazer isso, irmãos. A partir do momento que nós somos justificados, a disposição que Deus dá no nosso coração vem do Espírito Santo. Então nós podemos viver diferente. Podemos e devemos. Não tenham pressa em mudar determinada condição da vida de vocês. Principalmente, não acreditem nos milagres humanos. Permitam-me chamar a atenção de vocês nesse momento aqui. Eu vou repetir. Não tenham pressa em mudar determinadas situações da vida de vocês. Está sofrendo? Aproveita o sofrimento. Está difícil? Aproveita a dificuldade. Está impossível? Aproveita a impossibilidade. Porque Deus quer que você passe por isso. Está doente? Aproveite a sua doença. Não é que seja um masoquista. Ore por cura, mas aproveite o que Deus está te ensinando naquela doença. Deus quis que você estivesse assim. Está insuportável? Aproveita essa condição, porque Deus quis que estivesse assim. Sabe por quê, irmãos? A nossa geração é uma geração que quer tudo muito rápido. E nós estamos entrando num fluxo muito perigoso. Os milagres humanos. Não acredite em milagres humanos. Isso não existe. Cuidado com os círculos de oração, irmãos. Permitam-me falar isso. Cuidado com os círculos de oração. E aqui eu não estou falando para ninguém deixar de orar, não. Cuidado com aqueles que se dizem profetas e profetizas com os dias de hoje. Cuidado com as curas e com as pseudo-curas que estão acontecendo. Cuidados com as promessas de prosperidades que estão aparecendo no nosso meio. Porque não é um nem dois irmãos que estão se desviando dos caminhos do Senhor porque estão seguindo esses caminhos. Cuidado com isso, irmãos. Muito cuidado com isso. Eu vou fazer uma quebra no sermão daqui uns dias para poder falar, para poder adentrar nessa demanda dos milagres. Por que nós temos que estudar isso aqui?
Porque eu estou vendo muitas palavras de irmãos da nossa igreja e está crescendo cada dia mais os milagreiros humanos que estão arrebanhando crentes desavisados. Ah, pastor, aconteceu um milagre na minha vida. Sério? Milagre? Milagre? É. Pastor, aconteceu um milagre na vida do fulano de tal. Milagre? Pastor, fulano de tal é assim, tem um ensino assim, rapaz, está mudando a vida de muita gente. É sério isso? E infelizmente a igreja evangélica dos dias de hoje está voltando para esse ciclo. Meados do início de 2000 nós entramos com dente de ouro, galinha falando, unção, mão que ficava cheia de unção e cheia de ouro, campanhas de avivamento, grupos de 12, de 15, de 20, de não sei lá quantos, profecias que falavam o número do CPF, pessoas que estavam sendo curadas, mulheres que estavam ficando grávidas porque eram estéreis, não podiam ter filhos e ficavam grávidas, homens que tinham seus sonhos conquistados, a chave da prosperidade, a chave está voltando. Só que agora está voltando com um novo formato. Está pegando uma única personalidade e essa personalidade está rebanhando um monte de pessoas. Temos uma igreja hoje que é inclinada para o milagre. Os milagres estão acontecendo em todos os lados. Deus está levantando pessoas cheias de dons. Irmãos, temos que tomar cuidado. Olha só. Cuidado. O Senhor Deus tem nos chamado para uma vida de meditação na palavra dEle. Uma vida de reconhecimento de quem Ele é e quem nós somos. E é isso que Paulo ensinou até agora. Quem nós somos? Miseráveis pecadores. Quem Deus é? O Deus das nossas vidas. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Só isso. Só isso. Pastor, eu não posso orar por milagre? Eu acredito que você deve orar por milagre. Tem coisa que Deus pode fazer de forma miraculosa e Ele faz. Nós não podemos dizer que os milagres cessaram, porque tem milagres que ainda acontecem. Nós não podemos viver condicionados a milagres. Nós não podemos viver condicionados a uma pessoa. A única pessoa que nós nos condicionamos é Cristo. Quando você olha no decorrer da história da igreja, quando você vê as primeiras manifestações ali da igreja primitiva, você vai ver uma explosão de milagres no período de 30 anos mais ou menos. Depois você vai ver quase um cessar de milagres. Acabou o poder de Deus? Não, Deus não quis mais manifestar com intensidade de milagres. É assim. O milagre é dele, a ação extraordinária é dele. Fujam dos milagreiros messiânicos dos dias de hoje. Isso está arrebentando muita gente. Fuja das profecias. Kennedy, assim diz o Senhor. Está chegando aquela varoa. Ela não é gorda nem magra, não é baixa nem alta, não é loira nem morena, mas ela sabe fazer o quê? Mousse de maracujá. Pronto. Agora você pode ter certeza que é essa. Acertou. Fujam dos milagres dos dias de hoje. Fujam das profecias dos dias de hoje. Apeguem-se à palavra, irmãos. Apeguem-se à palavra. Que Deus dê graça para vocês e que o capítulo 7 de Romanos tenha mexido e instruído o coração de vocês, para que nós possamos ser crentes melhores. Em nome de Jesus. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, em nome de Jesus, Senhor, nós oramos a Ti agradecidos. Agradecidos por Tua palavra, Senhor, que nos instruiu. Agradecidos por sermos filhos. E por sermos filhos, Senhor, o Senhor tem nos instruído por caminhos que nos dá a pastos verdejantes. Agradecido, Senhor, porque o Senhor tem nos agraciado com a certeza da vida eterna.
Agradecido, Senhor, porque nós sabemos que em nós não tinha nada de bom. E por causa do Teu Filho Jesus, nós temos certeza que vamos viver contigo eternamente. Perdoa-nos, Pai, por tanta exigência com o nosso próximo. De forma mais específica, perdoa-nos a nossa exigência exacerbada para os nossos filhos, para os nossos pais e principalmente a exigência exacerbada de cônjuges. Perdoa-nos, Pai. Ensina-nos a ter essa compreensão que todos nós somos falíveis, somos cheios de vicissitudes, Senhor. Tropeçamos mais do que ficamos em pé, somos mais fracos do que fortes. Ajuda-nos a compreender isso e ajuda-nos a clamar por Jesus Cristo em todos os momentos. Por favor, Pai, ajuda-nos, porque somos Tua igreja, Pai. É em Ti que nós nos refugiamos. Afasta de nós, Senhor, a busca por milagres de forma errada como as pessoas estão fazendo hoje. Afasta de nós, Senhor, a fuga de podermos não ter problemas, não passar por dificuldades, não passar por apertos. Afasta-nos de vivermos assim, Senhor. Afasta-nos, Senhor, de querermos só o bem, de não entendermos que até o mal, quando chega a nós, Senhor, é o Senhor nos direcionando, nos pastoreando, nos ensinando, nos conduzindo. Ensina-nos, Pai. Faz de cada um de nós crentes cheios do Teu Espírito Santo. Faz cada um de nós, Senhor, convictos e certos da vida eterna. Faz cada um de nós, Senhor, convictos também dessa realidade nefasta. E dessa convicção, nós não venhamos dar brecha, Senhor, para o pecado. Aos solteiros, que eles estejam cada vez mais limpos, santos, esperando pelo seu cônjuge. Aos casados, cada vez mais firmes, sabendo que o casamento é uma situação honrosa, é uma condição honrosa. As crianças, que elas cresçam em conformidade à Sua doutrina, Senhor, Tua palavra. E que aos velhos, Senhor, que eles sejam exemplos, que eles sejam sábios. Que os nossos irmãos e as nossas irmãs, que são mais velhos na nossa igreja, em todas as igrejas nesse mundo afora, sejam mestres do bem, para ensinar os mais novos. Em nome de Jesus. Amém.